Por que usamos microinversores ao invés de inversores convencionais? Eu vou falar para vocês por que escolhemos instalar os microinversores nos sistemas aqui da Galera Digital ao invés dos inversores convencionais. Ao projetarmos um sistema fotovoltaico, temos que levar em conta o melhor custo-benefício para o nosso cliente. E quando fazemos esse balanço entre o custo e o benefício, temos que considerar que existem fatores que podemos colocar na ponta do lápis e outros que não podemos, que não é tão fácil assim colocar na ponta do lápis. Entre os fatores que nós podemos colocar na ponta do lápis, eu queria ressaltar um que eu considero um dos grandes diferenciais dos microinversores, que é a maior vida útil e o tempo de garantia que eles possuem. Enquanto nos inversores convencionais o tempo de garantia gira em torno de 5 anos, nos microinversores esse tempo é de 15. Além disso, temos que considerar que a vida útil dos inversores convencionais é menor que a dos microinversores. Com isso, se considerarmos um sistema fotovoltaico que irá operar por 25 anos, por exemplo, devemos considerar pelo menos uma troca de inversores ao longo desses anos, caso utilizemos os inversores convencionais. E essa troca já não acontece se usarmos os microinversores, pois eles não precisam de substituição devido à sua longa vida útil. Muito top, né, galera? Pois essa troca deve ser levada em consideração no cálculo do payback do sistema. Mas também existem vantagens que não conseguimos colocar na ponta do lápis, como é o caso da segurança na instalação. E essa questão é uma questão muito importante e fundamental que temos que com certeza levar em consideração. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, beleza? Segura aí. Por isso sempre temos que realmente levantar os custos e os benefícios e não levar em consideração somente o preço dos equipamentos ao fazer uma obra. Então, após levantarmos todos esses pontos, temos que escolher entre usar os inversores string convencionais ou mesmo podemos usar uma tecnologia relativamente nova, porém que eu acho muito top, como é o caso da SolarEdge, que usa a tecnologia MLPE. E a partir dela podemos ter as melhores características dos inversores string e também dos microinversores reunidos em um único sistema de grande porte, por exemplo. Então temos que fazer uma análise financeira e pontuar os benefícios que a solução nos oferece e assim escolher a que melhor nos atende. E no caso do pessoal aqui da Geral, optamos por utilizar os microinversores. Vem comigo agora que eu vou te explicar melhor por que fizemos essa escolha. Quando instalamos um sistema com microinversores, nós aumentamos a confiabilidade do nosso sistema. Vamos pegar o sistema do Luiz, por exemplo, para a gente entender melhor essa questão. Na casa do Luiz, instalamos 12 painéis de 330 watts e 3 microinversores do modelo QS1 da P-System. Se tivéssemos optado por um sistema com inversor convencional, nós usaríamos um inversor, provavelmente pelo tamanho do sistema dele, e logo, caso esse inversor apresentasse algum defeito, o sistema do Luiz ficaria sem geração até a resolução desse problema. Por outro lado, usando microinversores, o cenário já muda, pois se um microinversor apresentar algum problema, o sistema do Luiz ainda irá trabalhar com 2 microinversores. Com isso, temos que 66% do sistema ainda continua em operação. Com isso, até a resolução do problema, ele perde somente uma parte da geração dele. Isso, pessoal, dá muita segurança para o cliente na hora de fechar uma venda, sendo essa a primeira grande vantagem. O segundo ponto é a questão do sombreamento. Vamos pegar agora o caso do André. O sistema do André, devido ao espaço disponível que tínhamos ali no telhado, desde que o sol nasce até umas 8h30, 9 horas mais ou menos, um dos painéis do conjunto que instalamos no telhado metálico vai ficar parcialmente sombreado devido à existência da torre de caixa d'água, próximo ali à nossa string. Porém, a geração não será prejudicada significativamente, por 2 motivos. O primeiro deles é que o horário de maior geração está mais ou menos entre as 10h30 até umas 3h30. E nesse período, o sistema está sem sombras. E o segundo motivo é que os microinversores possuem entradas independentes, ou seja, a geração de energia de cada painel é controlada de maneira individual. Isso só é possível porque os microinversores da P-System usam uma tecnologia chamada MLPE. Dessa forma, um possível sombreamento em um único painel não afeta a geração dos demais painéis ligados naquele microinversor. Para quem não sabe, a tecnologia MLPE significa Módulo Level Power Electronics, que traduzido é eletrônica de potência a nível de módulo. Basicamente, ela nos permite controlar a geração de energia de cada painel individualmente. E como resultado, temos menos perdas, maior segurança devido à operação em baixa tensão na parte de corrente contínua e com isso uma maior geração de energia. Muito top essa parte, né, galera? Você não entendeu muito bem? Fica tranquilo que eu vou detalhar tudo isso para vocês, combinado? Vamos voltar à questão do sombreamento, que eu vou explicar algumas coisas importantes para vocês. Imagine a seguinte situação: temos 10 painéis ligados em série e apenas um painel recebe um sombreamento e os outros 9 estão totalmente no sol. O que acontece? A questão é que se apenas um painel receber um sombreamento parcial, os outros painéis que estão ligados em série junto com ele também serão afetados, mesmo que todos os outros 9 estejam inteiramente no sol. Então, se o sombreamento
fazer com que um dos painéis opere com 66% da sua capacidade, por exemplo, todos os outros painéis ligados na mesma fileira vão operar com 66% da sua capacidade. Para ficar claro essa questão, imagine aqueles pisca-piscas que a gente usa para enfeitar as árvores de Natal. As lâmpadas deles são ligadas em série, da mesma forma que ligamos os painéis do nosso exemplo anterior. E aposto que vocês sabem o que acontece se uma daquelas lâmpadas queimar, não é mesmo? Simplesmente o pisca-pisca todo para de funcionar, pois eles estão ligados em série. Logo, o mesmo ocorre quando somente um painel é sombreado, pois se ele está sombreado, ele não está gerando energia. E como os painéis somente geram energia se estão no sol, evidentemente, é como se eles estivessem queimados. E agora imagina se cada painel é uma lâmpada do nosso pisca-pisca. Com isso, como eles são ligados em série, assim como no pisca-pisca, toda a fileira é prejudicada. Então agora imagine uma string, por exemplo, com 20 painéis, o quanto isso afetará na geração total do nosso sistema. E lembrando que estamos falando de apenas um painel sombreado. Imagina se mais painéis forem sombreados. A eficiência global do nosso sistema não será nada boa, não é mesmo? Agora, como os microinversores possuem entradas independentes, o sombreamento de um painel não afeta os outros. Logo, essa é uma das grandes vantagens da tecnologia MLPE. Outra grande vantagem, e muito importante, é a questão do monitoramento. Devido a esse controle individual, conseguimos monitorar individualmente a geração de energia de cada painel. Diferente dos inversores convencionais, onde controlamos a geração de um conjunto de painéis. Logo, a vantagem desse monitoramento individual é que é fácil de detectar um problema em um painel e, com isso, localizá-lo e já fazer a troca do painel defeituoso. Outro ponto interessante é a questão da flexibilidade de instalação. Ou seja, sempre que instalamos um sistema, devemos deixar os painéis todos orientados para o mesmo lado. Norte, sul, leste, oeste, enfim. E devemos deixá-los inclinados com o mesmo ângulo de inclinação. Ou seja, em um inversor com duas entradas MPPT, por exemplo, nós temos basicamente a liberdade de trabalhar com duas orientações diferentes no máximo. Já com microinversores, a história muda, pois temos 4 entradas MPPT independentes. Logo, podemos trabalhar com várias orientações e inclinações diferentes, aumentando assim a flexibilidade do nosso projeto. Então, no caso de um telhado todo recortado, com certeza os microinversores são mais vantajosos. Essa questão da flexibilidade é verdade também no caso da manutenção, pois imagine uma situação onde o painel apresenta um problema após alguns anos de operação do nosso sistema. No caso da troca, teremos um problema que será encontrar um painel compatível para fazer essa troca. Por exemplo, em 2016, a maioria dos painéis possuíam potência de 240 watts. Hoje já temos painéis acima dos 400 watts e esse número só vai continuar aumentando. Logo, não podemos instalar um painel de 330 watts em série com o de 400 em um sistema convencional, pois teríamos grandes problemas de perda devido a essas características diferentes. Por isso, com microinversores, a história já é outra, pois devido a entradas independentes, poderíamos trabalhar com modelos de diferentes potências sem problemas. Outro ponto que é muito importante também é a questão da segurança do instalador. Quando ligamos vários painéis em série, temos uma tensão CC muito alta. Por exemplo, em um sistema onde ligamos 20 painéis em série, podemos ter uma tensão em torno de 800 volts em corrente contínua naquele circuito. Essa tensão é muito perigosa, exige muita atenção por parte dos instaladores para evitar um acidente. Com os microinversores, como ligamos cada painel em uma entrada independente, temos que a tensão de operação será muito menor, será em torno de 40 volts CC, sendo que essa tensão é muito mais segura de trabalharmos, pois trabalhamos com uma tensão bem menor ao lado CC e do lado CA temos as tensões de 127 e 220 que já estamos acostumados a trabalhar. E já que estamos falando sobre tensões CC e CA, existe uma grande vantagem dos microinversores em relação aos inversores convencionais, que é o fato de não precisarmos usar a famosa string box, pois os microinversores, assim como já vimos, são ligados diretamente no telhado. Com isso, os cabeamentos que descem para conectarmos na rede elétrica é somente o cabeamento CA. Logo, não precisamos da chave seccionadora e do DPS em corrente contínua, mas fica ligado, pois ainda precisamos de todos os componentes de proteção para a parte CA. E, obviamente, se não precisarmos fazer uma infra toda para descer o cabeamento CC, a instalação se torna muito mais rápida e simples. Podemos passar horas conversando sobre esse assunto, mas para finalizar, não poderia deixar de falar sobre a modularidade. Ou seja, é muito fácil você fazer a ampliação do seu sistema caso o seu consumo aumente ao longo dos anos, pois basta instalarmos mais um conjunto de microinversores e painéis, evidentemente, para aumentarmos a nossa produção de energia elétrica.